E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer algo que eu acho que eu acabei esquecendo de fazer nos vídeos anteriores. Eu acho que é interessante, é um vídeo mais curto esse. Que eu vou explicar aqui a lógica do primeiro programa que eu trouxe, né? Nesses vídeos aqui sobre arquivos, né? Sobre datasets sequenciais com registros, né? E a forma como o COBOL pode lidar com eles e o JCL também. Que é o quê? É explicar a lógica do primeiro programa lá, o Prog 3, que faz a leitura de todos os registros em um dataset sequencial exibindo na Sysalta. Exibindo, né, esse conteúdo na Sysalta, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na lógica. Eu vou passar tudo isso aqui que eu já expliquei. A parte de definição do arquivo, né? A parte da variável de controle, até chegar aqui na Procedure Division. Então veja, vocês lembram que no vídeo anterior eu mostrei a lógica de como a gente faz para exibir o último registro. Né? Qual é a lógica? É você mandar o programa fazer leituras, a leitura do registro, e a cada leitura ele verificar se é o último. Né? Então, se for o último, exiba na tela. Essa era a lógica, né, do que eu expliquei nos vídeos anteriores, de você exibir o último registro. Então, o que vocês imaginam que seria, né, em forma de lógica, para a gente exibir todos os registros e parar no último? É justamente a lógica contrária, né? A gente faz a mesma sequência de leituras no arquivo, no dataset sequencial, e a gente diz o seguinte: a cada registro que for lido, exiba. Faça a exibição do seu conteúdo, tá? Volte a ler o próximo, exiba. Volte a ler o próximo, exiba, assim por diante. Só que aqui no processo a gente tem que botar uma verificação se já está no final, né, do arquivo e alguma coisa para fazer. O que? No caso aqui é parar a execução. Então chegou no final, pronto, pare, fecha o arquivo e não exiba mais registro algum, tá? Então vejam que interessante, né? Percebam que a gente tem uma estrutura semelhante aqui nos programas, que é um perform, um till, né? Ou seja, é um perform para executar essa quantidade de comandos aqui, né? Entre o perform e o end perform, até que essa variável seja igual a f. Tá? Então ele começa sem ser f. Em algum momento aqui, quando ela for f, aí você para o perform. Então, isso é uma coisa que a gente tem usado aqui. A outra coisa é o quê? Aqui dentro desses comandos, a gente tem a verificação se a variável tem o conteúdo f ou não aqui dentro. Tá? Se tiver, é para parar a execução. A partir daí, a gente trabalha com esses recursos, né, conforme o que a gente quer fazer. Então, nesse caso aqui, o que é que eu quero? Eu quero exibir todos os registros de um arquivo. Então, sigam aqui a lógica comigo, tá? Eu abro o perform e until e eu vou executar o que está aqui entre o perform e until e o end perform. Beleza. Então, leia o arquivo que foi definido aqui no COBOL. E aí começa a questão da lógica aqui, tá? Está no final? Se estiver no final, mova f para essa variável, né? E aí a gente tem aqui não está no final. Então, o que tiver aqui depois, não está no final, ele não vai executar. Se for vamos dizer assim, se for o primeiro registro, por exemplo, né? Ele não vai executar o que está aqui no. Eu acho que eu tô falando, estou me enganando aqui com vocês, tá? Na verdade é o contrário. Está no final, mova f para a variável. Movendo f para a variável, o que é que eu digo aqui? Que execute o perform até que f esteja nessa variável. Então ele vai dar um salto para aqui e vai terminar o perform. É isso que ele vai fazer. E aí o que é que acontece? Se não tiver no final, ou seja, not at end, né? Not at end, ou seja, não está no final, display, exiba o conteúdo do registro e encerra a leitura. Então veja, é uma coisa simples, né? Eu posso ter me enrolado um pouco aqui para explicar para vocês, mas é basicamente isso. Ele abre o arquivo, apenas lê o registro. E aí ele faz essa verificação, tá? Está no último registro. Está no último registro. Se não estiver no último registro, exiba. Encerra a leitura e volta a executar. Então ele fica fazendo esse loop aqui, ó, de ready até end ready, em todos os registros, exibindo o conteúdo de cada um deles na tela. Tá? O primeiro, o segundo, o terceiro e tal. E nenhum desses aqui ele vai atribuir o conteúdo f para essa variável. Quando chegar no último registro, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Está no final? Sim.
Então ele vai atribuir f para essa variável e ele vai encerrar o perform. Ele vai pular essa execução aqui. Na verdade ele vai exibir uma primeira vez, né? Ele vai fazer a execução do registro e vai encerrar o perform, fazendo o fechamento do registro aqui. Então vamos para a prática aqui, mais uma vez. Eu sei que eu mostrei isso há uns vídeos atrás, mas vamos executá-lo, né? É o programa número 3. A gente vai voltar aqui, né, no dataset de JCL, né? E vamos dar um sub aqui. Ele já está compilado. Então eu vou dar um sub para ser mais prático deixa eu ver como é que está o JCL de execução, tá? Pronto, ele ia executar o AB teste aqui, ó. Então eu vou colocar para ele executar o AA teste, né? O AA teste. Vou sair aqui para eu não me enganar. E vamos executar aqui o programa, que já está compilado. Sub. Ok. Então a gente tem aqui que o conteúdo do programa, perdão, o conteúdo do arquivo é esse aqui. Esse é o conteúdo. E a gente tem lá na sysout essa exibição. Vamos ver. Estou voltando aqui. Está aqui o job, né, executado. E nós temos aqui a sysout. Está aqui. Ele exibiu todos os registros, inclusive o registro que eu inseri na aula, né, no vídeo passado. Que é o registro que contém o meu nome. Então, legal, né? Muito interessante. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Obrigado, valeu.